Olá! Se você acha que beleza, esporte e política não combina, hoje aqui na sua melhor versão nós vamos te mostrar que é perfeitamente possível. Nós vamos entrevistar a Kátia Riera. Ela é secretária de esportes, dentista e também ela já foi atleta do Clube de São José de Vôlei. Eu sou a Teia Bessa e a partir de hoje você tem encontro comigo aqui na RVC e com a sua melhor versão. Seja bem-vinda, Kátia. Oi. É um prazer ter você aqui. Prazer meu. Muito obrigada pelo convite. Kátia, é tão bom ter você aqui conosco, né? Nós geralmente entrevistamos mulheres que resgatam a autoestima de outras mulheres, mas é a primeira vez que nós entrevistamos alguém que também, né, trabalha na política, né? E realmente é algo que todas nós temos que ser influentes, né, na sociedade em que vivemos. É verdade, Teia. A questão é ser formadora de opinião, né? Eu acho que isso eu tenho como uma característica minha, né? Eu sou do esporte, dentro do esporte eu fui uma liderança dentro do grupo, depois vim para a faculdade, também na faculdade participei de diretório acadêmico, então eu acho que essa questão assim do empoderamento, como todo mundo gosta de dizer hoje em dia, está no sangue e eu acho que a mulher tem realmente que se apropriar, né, da questão da política, né, a conversa, o diálogo, a troca de ideia na área política é fundamental. Eu acho que a gente tem que mostrar o que a gente quer. Verdade, não ter aversão, né? Isso. Geralmente as pessoas acham chato falar de política, mas eu acho que depende muito como você conduz a conversa. Com certeza. Né? Eu acho importante. E conta um pouquinho sobre a sua trajetória para nós. Bom, eu sempre gostei do esporte, né? Quando pequena fiz natação, fiz atletismo na escola, na época a gente tinha uma vivência muito rica com as atividades do esporte e participei de torneio escolar e depois me encantei com o voleibol, que é o esporte, né, que é a minha paixão para jogar e jogo até hoje. Né, com um pouco menos de frequência, mas nós temos em São José dos Campos vários grupos de voleibol feminino master e eu tenho um grupo também que pratica, né? E aí com isso me encantei pelo vôlei, joguei voleibol por São José dos Campos, eu acredito que pelo menos por uns 10 anos, né, representando o município nos jogos regionais, jogos abertos do interior e campeonato paulista, né, nós chegamos até um vice-campeonato juvenil em 1983. Então, assim, era um cenário completamente diferente do que é hoje, né? O esporte, naquela época, o voleibol, ele não tinha esse caráter profissional. Então, eram muitos clubes que faziam as competições. O Campeonato Paulista era extremamente rico. Eu digo para você assim que o voleibol, ele me abriu portas, inclusive, no sentido de conhecer o próprio estado de São Paulo. E, além do estado, eu tive a oportunidade de visitar algumas cidades da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, por causa do voleibol. Então, a pauta do esporte é um entendimento que eu tenho de muitos anos que ele agrega valores. Com certeza. Né? E você teve o apoio da sua família? Como que foi essa questão? Sim, o meu pai, né? Meu pai jogou futebol de campo, jogava salão depois, né? Quando ele já tinha casado, mas o meu avô, tanto paterno quanto materno, eles sempre foram vinculados a alguma modalidade. Né? Então, meu avô, ele dirigia um clube de futebol em Itajubá, Minas Gerais, né? Que é a minha família é de lá. O meu outro avô andava de moto, ele era instrutor de voo, então em São José tinha o aeroclube. Assim, sempre teve alguma vertente nesse sentido e o apoio da família foi fundamental.
Quando que você acha assim, que é o momento que o pai realmente deve incentivar o filho a ter uma carreira no esporte? Eu acho que desde pequenininho, né? Desde que a gente aprende a andar, porque ajuda na coordenação, né? Então, essa questão assim da atividade dos pais brincarem com as crianças, brincar na piscina, ensinar a mergulhar, né? Se você tem a oportunidade de ensinar o seu filho a subir numa árvore, a hora que tiver idade para isso, você vai refinando todos os movimentos. Então, na verdade, você não realiza um esporte, né? Mas você realiza movimentos lúdicos e que dali você já vai encaminhando a criança para o gosto, né? A gente fala da criança que é muito arteira, né? Muito esperta. Às vezes as crianças elas pulam, né? Se tivesse alguém aqui, sobe no sofá, desce. Então, eu acho que a presença dos pais nesses estímulos iniciais, é dali que você já começa a dar um pouquinho do caminho, né? Levar a criança para a praia, para a piscina, né? E vivência de jogar bola com as crianças, né? Então, meu filho, eu tenho um filho hoje, está com 28 anos. O meu filho me acompanhava desde pequenininho nos treinos do vôlei, né? Assim como outras mães com crianças de diferentes idades, iam para o treino, né, já na fase adulta de mães, né, e então quando eu não estava na quadra, a amiga estava olhando, eu estava olhando o filho da pessoa que estava jogando, né? Então a gente revezava, as mães esportistas, elas têm muito essa questão. Então a gente ajuda as outras a você não parar de praticar, né? E o movimento é vida, né, Kátia? Realmente hoje essa tendência, né, que as crianças estão muito só no computador, né, e estão adoecendo. Hoje realmente a gente nós vemos a necessidade mesmo de colocá-las para praticar uma caminhada que seja para a escola a pé. Hoje mesmo eu fui para a escola, levei minhas filhas a pé, realmente, porque elas só estão fazendo natação e eu entendo que é importante ter outros movimentos na vida delas, né? Sim. A geração hoje, como a gente costuma escutar, é uma geração digital, né? Então, já praticamente nasce e já tem todos os acessórios, todos os equipamentos. Isso faz parte, é um mundo moderno, contemporâneo, mas a gente não pode abandonar os demais estímulos, né? Sim, com então, eu certeza. acompanho bastante, assim, programas de neurologistas, pedagogos, nutricionistas, que abordam essa questão, né, da importância da atividade física para todo o desenvolvimento da criança. Com certeza. Então, a tecnologia faz parte, mas a gente tem que saber dosar isso. Com certeza. Kátia, guarda aí a informação que nós vamos fazer um breve intervalo e logo, logo voltamos com mais Sua Melhor Versão. Estamos de volta na Sua Melhor Versão e hoje eu estou entrevistando a Kátia Rieira, secretária de Esportes de São José dos Campos, e é um exemplo de mulher para nós. Ela é um exemplo de influência, de movimento e de autoestima para todas nós mulheres. Kátia, agora eu gostaria de saber como foi que surgiu esse convite de ser secretária de Esporte e Qualidade de Vida. Isso mesmo. A secretaria lá é Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, né? Já é uma nova característica que foi por um entendimento, né, dos profissionais nessa releitura, né? Que toda atividade física ela conduz à qualidade de vida. O convite ele surgiu no final do ano passado. Eu já tenho uma vivência bastante rica no esporte através do Panathlon Clube, que é um clube de serviços, né, de caráter internacional. A matriz dele fica na Itália e aqui no Brasil nós temos cerca de 20 municípios que possuem esses clubes.
similar a Rotary, Lions, só que o foco principal é a questão do esporte, né? Então, as discussões, elas giram em torno do esporte. E pelas amizades que eu construí, pela interface que eu pude ter de vivência com outros secretários do município, eu fui cada vez me apropriando mais e me interessando mais de como o esporte e as ações de lazer aconteciam no município, né? Foram sementinhas que você foi plantando, né? Sim, sementinhas que eu plantei e colhi esse fruto maravilhoso, que é essa oportunidade rica de estar à frente de uma secretaria de tamanha importância para o município. Então, através desse trabalho, ao longo de muitos anos, sempre me posicionando, como a gente já conversou, né, pontuando, considerando as coisas que eu achava que poderiam melhorar, dando a minha opinião. Então, isso daí fez com que o convite viesse e, então, eu como dentista, né, eu tive que decidir um pouco o que eu iria fazer, né? Inclusive, o que você ama mais, Kátia? Olha, eu digo assim, eu amo ser dentista, mas o esporte é uma coisa que está em mim. E eu me encanto com o que o esporte pode proporcionar para as pessoas, para a sociedade. Então, essa questão assim, da criança iniciar uma atividade, você verificar dentro do esporte para as pessoas com deficiência, ou mesmo as crianças e jovens que estão em condição de vulnerabilidade social. Você abre uma possibilidade muito importante, porque esse jovem ele vai ser conduzido através da ética, do fair play, que é a questão do respeito ao seu adversário, você entender que na vida a gente não ganha sempre e compreender como é que a gente encara as derrotas. E o esporte dá isso para a gente, né? A questão da disciplina também, né? Disciplina fundamental. Então, todas essas vertentes, elas fazem com que algumas pessoas possam, de fato, se sobressair e se tornar um atleta de alto rendimento, um atleta olímpico, mas nem todos vão chegar nesse auge. Mas, assim, tudo que você constrói dentro dessa vertente da atividade física é para o resto da vida, né? Então, eu acho que a gente encara a vida e tem saúde numa idade mais amadurecida, mais velha, e a gente acompanha isso, né? As pessoas que estão ativas, elas encaram melhor a situação, vivem melhor, né? O esporte me deu isso. Kátia, você é uma pessoa, né, muito ativa, cheia de movimento, de vida. E como que foi para você passar pelo câncer? Então, eu sou uma pessoa assim que eu não me assusto diante dessas situações, né? Tem gente que recua, enfim, eu acho que não. Se eu tenho um problema, eu tenho que ir para cima dele. Então, foi um diagnóstico precoce. Graças a Deus. Que é muito importante, então é importante a gente ressaltar a necessidade de que não só as mulheres, mas os homens também façam esse acompanhamento ao longo da vida, né? E o diagnóstico precoce veio com o diagnóstico de um câncer e eu tive que fazer uma pequena cirurgia e fiz a radioterapia como terapia de apoio, né? De tratamento. Mas, assim, graças a Deus, hoje eu estou curada. Eu acho que esse processo todo da convivência com outras pessoas que participam dessas patologias e que estão vivendo essas situações, ela também faz a gente crescer muito, porque são vivências riquíssimas, experiências de vida que eu pude participar, né, ao longo do tratamento, seja na fase inicial, seja assim a receptividade dos médicos, depois a equipe de radioterapia. Então, assim, eu me considero assim tranquila. A gente sabe que o corpo é dinâmico, né? Então hoje eu estou curada e
assim, o importante é não Se entregar. não se entregar, né? E pensar, a medicina está aí, ela evolui todo dia, então é a cabeça da gente que faz também o tratamento acontecer de forma positiva. E quanto tempo depois você conseguiu recuperar a sua autoestima? Olha, no começo a gente fica meio assustado, mas eu fiz o tratamento, assim que o médico autorizou voltar para as atividades, eu voltei. Então, acho que questão assim de uns 8 meses, talvez, eu já retomei as atividades. O apoio da família foi fundamental, dos amigos, né, a turma do esporte, as amigas do colégio, né, da faculdade, então tudo isso ajuda. Então acho que assim a preocupação maior foi no início. Joia, gente. Agora nós vamos ter que fazer uma breve pausa e logo logo voltamos com mais Sua Melhor Versão. Estamos de volta com a Sua Melhor Versão e eu estou aqui com a Kátia Riera, secretária de Esporte e de Qualidade de Vida de São José dos Campos. Kátia, agora todos nós queremos saber como que está a sua vida, o que você aprendeu após o câncer? Bom, a importância, né, e a oportunidade de vivermos a vida, né? Então, nós temos um corpo frágil e a gente precisa cuidar dele, né? Então, assim, as vivências que eu tive, a gente percebe as pessoas indo maquiar, colocar cabelo, né? Porque muita gente perde o cabelo, ou o cabelo muda. Eu tenho uma amiga que fez um procedimento lá de quimioterapia, ela tinha o cabelo lisinho e hoje ela tem cabelo todo cacheado. Então a gente percebe muito isso, né? As mulheres que perdem o cabelo, então a questão do uso da peruca, maquiagem, então a questão dos lenços, né? As mulheres elas se empoderam, então estão enfrentando uma doença, mas elas também não largam a questão da autoestima, como você tinha me perguntado. Nossa, muito importante, realmente. Nos ajuda, né, a vencer os nossos problemas, a autoestima, né? Ô, Kátia, e assim, você é atleta, né, e você já foi atleta e hoje você trabalha, né, como dentista com harmonização facial. E como que você vê, né, hoje os atletas estão mais vaidosos, na verdade? Estão. Então você entende de tudo, né? A gente como que você encara isso? Assim? Um pouquinho de cada coisa. Na sua época né? existia essa vaidade? Nada, não existia nada. A gente era muito moleque, né? Então era difícil, assim, um batom, alguma coisa. Hoje não. Os produtos que existem, né? E a infinidade de modalidades também. Então, se a gente pegar o exemplo do vôlei de praia, né? As modalidades, o beach tênis, que hoje está super em moda, né? As mulheres vão com protetor solar, maquiagem, né? Passam batom. Então, além de estar cuidando da saúde com a questão da fotoproteção, elas também estão muito bonitas na área esportiva, né? Então, a gente vê exemplos aí de atletas olímpicas que também buscam essa valorização, né? Então, cuidado com o cabelo, a questão da harmonização facial, fazendo um preenchimento, uma correção, às vezes, no formato do nariz. Então, isso tudo dentro desse escopo, né, que já tem alguns anos, da harmonização, isso é uma forma da mulher se empoderar também. Né? Eu acho muito bacana, estimulo muito, né, as minhas pacientes a buscarem o melhor de si, né? Isso é muito bom. E conte para nós, o que você faz lá na sua clínica? Bom, eu trabalho não só com a harmonização facial, mas eu sou ortodontista, né? Especialista nessa área. Eu fiz uma pós-graduação
tenho mestrado concluído e trabalho na área da estética, né? Então, a harmonização facial, ela veio complementar a questão da estética dentária, né? Estética bucal. Eu trabalho com o alinhamento dentário, através da ortodontia, trabalho com a questão das lentes de contato, as facetas, clareamento, e somado a tudo isso, a gente tem toda a reorganização da face, com preenchimento, contorno labial, né, essa questão assim dos sulcos, né, as ruguinhas que vão aparecendo. Na verdade, a gente faz um procedimento completo para o paciente, não só mais a parte dentária, mas como a parte também de você reestruturar toda a face e até a linha do pescoço, né, porque o pescoço entrega, né, Teia? Sim, com certeza. Ô, Kátia, deixa eu perguntar uma coisa, você consegue dormir? Não, fala sério. Dormir é fundamental. Você dorme? É fundamental. Não, dormir a gente fala, ó, e o dica, hein, sono da beleza. É dormir de barriga para cima. Inclusive, a gente toda precisa de uma dica. Puxa tudo para baixo. Então, você não vai ter ruga. E nem aqui, dormir de lado não, porque a gente enche de ruga o colo. Então, é barriguinha para cima. Eu durmo sim, faço verdade? questão. Hora de sono é fundamental, né? Não, porque você faz tanta coisa, imagina, você consegue. O que a gente faz nas horas vagas, com né? certeza. Kátia, muito obrigada pela sua presença aqui. Então, a Kátia passou essa dica de beleza realmente para dormirmos de barriga para cima, né? Isso mesmo. Para você que está em casa, segue a dica dela. Obrigada pela sua vida, que você continue sendo essa linda, né? Com muita vida, muito movimento, influenciando outras mulheres a gostarem de se envolver também na política, né? Na vida social. É fundamental. A nossa participação na sociedade, que ela venha cada vez mais com bastante força, bastante ritmo, porque nós temos muito a contribuir. Muito obrigada, gente. Nós nos vemos, então, no próximo Sua Melhor Versão.